Brasília não é feita apenas de política. Brasília é feita de decisões, de conexões, de negócios, de ideias que movimentam o país. Por trás dos bastidores do poder, existem histórias que quase ninguém conhece. Aqui, as vozes mais influentes do Brasil encontram espaço para conversar com profundidade. Está começando o Vozes de Brasília. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Brasil. Deus nos abençoe hoje e sempre. Aguardamos, Senhor. Hoje, o Vozes de Brasília recebe duas personalidades fortíssimas no Distrito Federal. Uma, ex-ministra da Mulher e etc., etc. O outro, ex-secretário de Turismo do Distrito Federal, eu diria que o melhor que já tivemos. Obrigado. E ex-deputado distrital, e volta agora, se Deus quiser, a deputado distrital no próximo pleito. São duas pessoas que a gente tem a maior estima, não só como amigos, como pessoas e como representam Brasília. Nossa primeira convidada é Cristiane Brito, advogada, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com atuação voltada a políticas públicas, proteção social e fortalecimento. Aliás, a gente está precisando muito dessa proteção social e o fortalecimento e participação feminina no cenário nacional. E também recebemos Cristiano Araújo, olha que coincidência, dois Cris, né? Duas figuras fantásticas da nossa cidade. Cristiano Araújo, ex-deputado distrital, ex-secretário de Turismo do Distrito Federal, reconhecido por sua atuação no fortalecimento do turismo e dos grandes eventos em Brasília, incluindo a articulação que trouxe para a capital a convenção da ABAV, que foi um feito assim que parece que vários já tentaram e não se chegou a isso, e você, com esse seu jeitinho, aliás, parece até jeito mineiro, e ele não é mineiro, é brasiliano. Uma conversa sobre política pública, turismo, desenvolvimento econômico, protagonismo social e os caminhos de Brasília para o futuro. Eu começo perguntando a Cristiane Brito, ministra Cristiane Brito. Durante sua trajetória pública, a senhora trabalhou diretamente com políticas sociais e direitos humanos. Qual acredita ser o maior desafio social para o Brasil atualmente? Fábio, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo convite, uma alegria estar mais uma vez contigo. Você sabe o quanto que eu te admiro como um ser humano, né? E lhe considero como um amigo, um presente de Deus na minha vida. Então, uma alegria estar aqui contigo. Estar ao lado também do meu xará, o Cristiano Araújo. São pessoas que eu sei que têm compromisso com o nosso Distrito Federal. Fábio, essa sua pergunta é complexa. Sim. É complexa porque a gente já vem com, eu vou dizer assim, um déficit de políticas públicas para a nossa população brasileira desde a época da pandemia, né? O pós-pandemia foi muito difícil. E a economia do país estava literalmente sendo alavancada quando, de repente, tudo mudou e nós estamos num período também de guerras. E tudo isso tem refletido aqui no nosso Distrito Federal e no nosso Brasil. Nós estamos vendo as famílias adoecendo emocionalmente. Por conta do burnout. Nós estamos vendo conflitos familiares como nunca tivemos, né? De filho assassinando pai, assassinando mãe, a violência doméstica mesmo, o crime acontecendo dentro de casa, né? E o impacto, principalmente quando a gente fala de economia, o impacto que está chegando nas famílias, porque quando a economia vai mal, a família também adoece emocionalmente. O endividamento da nossa população está também adoecendo as famílias. Eu digo a você que é um dos maiores desafios hoje das próximas décadas. Primeiro, resgatar essa família que está adoecida, por N fatores, porque quando você fala de uma família endividada, o divórcio aumenta no nosso país. Muitos anos também.
Vem. Então, assim, e o que acontece? A criança fica mais vulnerável. Então, toda a vulnerabilidade social, ela realça, né, quando a economia do país vai mal. E nós estamos passando por esse período. E é um período da gente trabalhar em políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares. Aliás, hoje a Câmara, vocês podem confirmar isso, Câmara Federal, está votando aquela medida MP 6x1, né? Uhum. Que é uma briga lá, já ouvi hoje um monte de bobagem, que o trabalhador defendendo a sua base. Sim. E o empresariado parece que não está muito engajado na questão. Eu estou dizendo o empresariado via CNC, CNI e outras entidades. E acho que isso, para o Brasil, se acontecer neste momento realmente, e parece que vai acontecer, eu acho que o Brasil não consegue sobreviver, né? A gente está passando aí por problemas assim, de todas as ordens de seriedade de problema, a gente está passando. Cristiano Araújo, o turismo movimenta a economia, empregos, aí a gente fala, imagem institucional. Qual foi o maior desafio de fortalecer Brasília como destino turístico nacional? Eu tenho até uma crítica nossa com o Brasil com o turismo, que eu vejo, eu fiquei muito amigo do embaixador da Geórgia, e a Geórgia é um país com 3 milhões de habitantes que recebe 7 milhões de turistas ano. Então, quer dizer, e nós, com 200 e tantos milhões, recebemos 7, 8 ou 9 milhões. Qual é a dificuldade nossa para isso, Cristiano? Bom, Fábio, primeiro, prazer participar desse podcast mais uma vez contigo. Muita admiração por você, muito carinho, né? Muito respeito. Dá um abraço aí carinhoso à minha colega Cristiane Brito, colega nossa. Bom, eu acho que o turismo ele é pouco explorado no Brasil, Fábio. Assim, começa a partir de pouca promoção. Eu acho que muita restrição ambiental também, o que às vezes dificulta investimento, né, em segurança jurídica para empresários. Então você pega uma ilha, por exemplo, uma ilha na Grécia, por exemplo, Mykonos. É uma ilha que não tem nada de verde, toda povoada, cheia de beach clubs, cheia de bares, cheia de boates. Você vai em Angra dos Reis, é uma coisa mais difícil que tem. Você construir um restaurante lá por conta de restrição ambiental mesmo. Então começa a partir desse tipo, desses problemas até outros tipos de problema. Acho que o governo federal também nunca se centrou no turismo. Acho que isso nunca foi vamos dizer assim, um vetor, como é que eu vou chamar? Um vetor principal pro governo, né? Eu acho que o governo nunca falou assim, o turismo vai ser uma atividade econômica. Pensava-se em outras coisas, mas nunca pensaram dessa forma. Acho que teve uma mudança grande nesse último governo, né? A gente de 6 saltamos para quase 10 milhões de turistas. Isso já é um aumento significativo, né? Brasília, a gente aumentou algo em torno de 45%. E acho que isso tudo é uma conjuntura de questões. Nós estruturamos a rede hoteleira, captamos voos internacionais. Eu comecei, tinham 2 voos internacionais, hoje nós temos 10 voos internacionais. ICMS de querosene de avião já baixou, hoje somos o segundo aeroporto de médio porte do Brasil, então estamos conectados a todas as capitais. Eu acho que os grandes shows internacionais, jogos de futebol, as convenções também corporativas, envelopamos produtos também turísticos. Então, por exemplo, hoje tem a Rota do Vinho, a Rota do Design, a Rota do Rock, né? Produzimos cachaça, produzimos cafés. Então, temos mostrado isso ao mundo através das feiras que participamos. Trouxemos a maior feira de turismo da América Latina, que é a BAV. Não tem jeito, o turismo é uma sementinha que a gente vai plantando, né? E ela é feita, muitas vezes, conversando com operadores por operadores, com influenciadores, indo, divulgando mesmo, trazendo, fazendo os press trips, né, que você manda os influenciadores daqui contar o que tem aqui nas cidades aqui do Brasil. Então, eu acho que é por aí que você vai avançando no turismo, né? Mas, de fato, eu acho que a gente perde um pouco para países pequenos, como, por exemplo, Portugal, que é um país muito menor e recebe muito mais turistas, né? Chega a receber 30 milhões de turistas em Portugal,
é justamente a importância que o governo dá ao tema. Quando o governo entender que o turismo é um instrumento poderosíssimo de economia, e, sobretudo, uma economia sustentável, uma economia com gente, certamente esse número vai crescer absurdamente. Não tenho dúvida disso. Eu acho que aí é que compete a vocês, os jovens como você, à frente de uma pasta dessa, e o governo federal também cuidando disso com a juventude, porque nós mais antigos e tal, a gente não preocupa muito com isso. Aliás, a maioria, porque eu me preocupo sim. Mas hoje vi uma notícia tão boa sobre isso. E uma linha de crédito para pequenas e médias empresas e para público de baixa renda. Quer dizer, eu acho que tudo isso, eu acho que a gente tem no Brasil uma dificuldade de locomoção cara. Eu acho que o custo nosso de viagem pelo Brasil, não sei se é porque a extensão é muito grande, porque na Europa você vê os voos low cost, você paga 38, 40 dólares, você viaja, ou vai de trem. Sim. Então a gente não tem essa mobilidade. Então acho que tudo isso é competência, e aí eu acho que você está corretíssimo, tem que fazer mesmo, começar a plantar isso mesmo, porque o fruto vai surgir para o seu filho, para o seu neto, está certo? Mesmo que você não pegue na totalidade, mas eu tenho certeza, como brasiliense que você é, e eu sou brasiliense de coração, a gente vai ter isso com muito sucesso no futuro, até bem próximo. Para você ter ideia, Fá, até eu comecei a gestão em 2022, arrecadava-se 7 milhões de ISS. Nós entregamos a secretaria agora em 2026, dia 28 de março, com 150 milhões. Então você vê que é um crescimento exponencial. Poxa. E tivemos uma ocupação de hotel de mais de 70%, que é comparado a um nível muito alto a nível de Brasil. Se tirarmos no final de semana, isso passa de 90%, se nós desconsiderarmos os finais de semana. E hoje temos mais de 1.000 leitos sendo construídos na cidade. Prova a pujança do setor. Né? Somos o segundo maior polo gastronômico, a cidade, né? Temos restaurantes de todos os tipos de culinária. Temos um turismo rural também muito rico, com hotéis fazendas, hotéis de charme, vinícolas, hotéis para passarmos, pernotarmos em vinícolas. Então tem muita coisa para mostrar. E não só o Brasil, né? A riqueza, as belezas, as riquezas do Brasil é muito grande. Nós não temos isso em lugar nenhum no mundo. Temos. Agora é aquela questão que falta. Você vai para o Embratur, qual você vai no Embratur para investir, para mostrar o Brasil para o mundo? É muito ínfimo diante do tamanho do Brasil. Então, eu acho que vai de uma política de governo, entendendo que o turismo é uma atividade lucrativa, rentável para o Estado ou para o país. E a gente sabe que porque você tem países aí que o turismo comanda a economia toda. Okay. Cristiane, ministra Cristiane, você costuma falar com muita firmeza sobre valores cristãos, defesa da vida e proteção da família. De onde nasce essa crise, entre aspas, canelinha de fogo? É algo que vem da sua história, da sua fé, da sua família? Sim, Fábio, eu sou baiana, né? Eu moro aqui no Distrito Federal há 28 anos, mas fui criada no interior da Bahia, por uma família muito cristã, no sentido de me ensinar sobre o valor da religião. De me ensinar, e é isso que eu passo hoje para o meu filho, que a religião é um freio para a sociedade. E que o temor a Deus, como diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. Se você pratica de verdade a sua fé, se você teme a Deus, é a sabedoria que você precisa ter na condução da sua vida. Então, não que você vá ser perfeita, mas você vai errar menos. A obediência a Deus é algo que te conduz a uma vida mais frutífera, mais próspera, né, para você criar o seu filho num ambiente mais saudável. Tudo isso passa pela sua crença. Então, eu fui criada num lar evangélico. Aprendi muito sobre, literalmente, no sentido literal da palavra, sobre o poder da oração. E hoje a gente vê os cientistas falando que a fé é capaz de mudar o tratamento de um câncer.
de um paciente oncológico. Você vê hoje... Mas a gente tem visto matérias incríveis sobre isso. Eu tive com meu pai no tratamento que ele fez na época no Sírio-Libanês, e o médico falou, você tem fé? Ele falou, tem. Você é evangélico, você é católico, você tem alguma religião? Tem. Pois é, porque a ciência tem demonstrado que essa fé pode mudar o rumo de um tratamento oncológico. Então, eu aprendi isso desde pequena, que uma vida de oração, de verdade, a exercer minha fé, a importância de você cultuar a Deus. Eu estou falando daquele ritual mesmo, de você tirar um tempo para, né, quando você levanta, depois de agradecer a Deus, no momento de uma refeição, e você viver de verdade, não só verbalizar, mas você viver, é um estilo de vida que te conduz a uma vida de obediência. E essa vida de obediência vai impactar na sua vida como um todo. Então, por isso que brincam com a gente, né? Você é canelinha de fogo, sou canelinha de fogo. Porque eu sou, com muito orgulho, sou uma mulher de oração, de jejum, né? E tento, ao máximo que posso, viver uma vida de obediência a Deus. Eu sou muito obediente também. Apesar de não frequentar, por alguns motivos e tal, nenhuma delas. Cheguei agora, o ano passado, a me batizar como evangélico e achei ótimo e tal. Mas te confesso que eu fico tantos anos no catolicismo, aí depois você faz uma mudança, enfim. Mas o Deus é um mas só, estou né, Fábio? satisfeito como eu recebo Deus, entendeu? Então, graças a Deus. Cristiano, eu queria falar um pouquinho sobre a ABAV. Eu sei que foi uma luta insana sua, com algumas entidades contribuindo, né, como a Brasel, me parece, enfim. Queria que você falasse o que eventos desse porte representam. Falar um pouquinho mais sobre o que representa economicamente para Brasília. Muitas pessoas ainda enxergam Brasília apenas como centro político. Eu te confesso que eu não acho mais que nós somos um centro político. É claro que você sai terça, quarta e quinta, você encontra em todos os restaurantes políticos e tal. Mas a gente não tem uma dependência, como já tivemos no passado, dos políticos, né? Mesmo a maioria quase que vivendo aqui, né? Que aqui é bom mesmo de morar, né? Então fala um pouquinho para a gente sobre isso e queria até te ver se você tem noção dessa linha de crédito para os MEIs de baixa renda, se você já conversou com alguém sobre isso, já viu sobre isso. Eu acho assim, Fábio, logo que eu assumi a secretaria, eu procurei ouvir o trade. Trade são os empresários que compõem o sistema de turismo, né? Então, eu ouvi a BH, que é responsável dos hotéis, Rural Tour, a Brasel, Sindobar, e procurei entender o que eram os anseios dele. E procurei extrair dali as principais demandas dele. Quais são as prioridades de vocês? E isso era unânime, era trazer uma feira da ABAV, que é a maior feira da América Latina, né, de turismo. Ela reúne os maiores operadores de turismo, as maiores empresas, os maiores influenciadores, né? E gera uma visibilidade mundial para a nossa cidade ou para a cidade que ela é realizada. Pra você ter ideia, há 22 anos ela não vinha para Brasília. Ela ocorre geralmente Rio e São Paulo, fica a disputa, né? Nós fomos até o escritório lá, contextualizando para você de uma maneira bem rápida, né? Mas nós fomos até ao escritório deles lá em São Paulo, né? Aí eu juntei um pessoal do trade, eu me lembro a Cláudia Maldonado também do Convênio Jubileu teve comigo, o Henrique, levei também o receptivo, foi o Carlos da Voitur, se eu não me engano, alguns empresários e coloquei na mesa, falei, olha, a gente quer levar a BAV para Brasília. A mulher não entendeu nada, né? Falou, como assim quer levar para Brasília? A gente quer ir, a cidade está preparada e tal. E por conta de estar uma cidade realmente organizada, segura, o aeroporto funcionando, né? A nossa arena é belíssima, os centros de convenções estavam arrumados, né? A rede hoteleira é relativamente com retrofit. A rede hoteleira é quase dentro dos acontecimentos. Então, eu acho que nesse meio tempo, a gente teve também o apoio do governo e um pouco de sorte também, que eu acho que nem o Rio, nem São Paulo acreditava que iria entrar alguém com força, né? Nós investimos. Foi uma feira que na Brasília deve ter investido algo em torno de
de 5 a 8 milhões para trazê-la, mas é uma feira que trouxe para nós, ela gerou um fluxo aí de 40 mil pessoas durante os 5 dias que ela fica. Isso representaria o que financeiramente? Se você colocar que cada numa conta média, se cada turista gastar R$1.000 por dia, 40 mil turistas daria 4 milhões por dia. Vezes 5, daria 20 milhões, 25 milhões. Quer dizer, 5 vezes mais o lucro. Representativo, com toda certeza. Não, eu acho que você cria ainda mais motivos para novos visitantes, correto? Eu acho que foi a virada de chave. Eu acho que a Marvel mostrou Brasília para o mundo, e a partir daí eu acho que foi essa virada de chave que a gente encontrou hoje o turismo. Hoje tem um setor que está pujante, que está havendo investimento, é o setor de turismo. São 1.000 leitos de hotel. Brasília Palace está em expansão, o Hotel Nacional está sendo refeito, o Torre Palace foi implodido, está sendo refeito, o Calton está sendo retrofitado, o índice, o Sul foi todo feito retrofit. Então é um momento que vive. Eu acho que isso tudo veio por conta da ABAV, porque realmente mostrou Brasília para o Brasil e para o mundo. Então acho que foi ali que foi, eu entendo que começou ali uma virada de chave. É lógico, a gente vinha de um governo desde 2019 com o governo libanês, então a cidade está limpa, essa é uma cidade segura. A gente conseguiu fazer ampliação da rede hoteleira, da rede hoteleira norte e sul como área de segurança nacional. Então, ou seja, ali não pode ter pequenos furtos, não pode ter craquentos na rua, a polícia pode chegar e tirar, porque a legislação normal do Brasil não permite, né, que você chegue e avance, né? Como a gente conseguiu fazer a ampliação do decreto, então ali não pode ter esse tipo de meliante, morador de rua, tudo. Então isso traz mais segurança para o turista e tal. Então foi todo feito esse trabalho de estruturação até a gente chegar até chegarmos no ponto que estamos hoje, né? E assim, temos que dizer, o governo libanês, o governador libanês, ele gosta dessa pauta turista, ele gosta de grandes eventos, ele gosta de eventos bem feitos. Inaugurou o Teatro Nacional. Inaugurou o Teatro Nacional. Depois de tantos anos. O autódromo, né? Os Piquet devolvemos, né, com a Storcar. Enfim, você vê o Rally dos Sertões, é outro evento internacional que veio para Brasília. Então, quer dizer, eu acho que foi uma conjuntura de fatores. Motociclista, né? Que é um sucesso aquilo, né? O MotoGP a gente não chegou a trazer porque o autódromo não ficou pronto, mas a primeira missão que ele me deu era trazer o MotoGP. Só que outrora nós conseguimos. Não é nem o MotoGP, não. O MotoGP eu acho que tem que vir e virar. Mas é aquele encontro dos motociclistas, parece que vem... Ali é o Moto Week, né? Um festival, né? Um festival Moto Week, ele ocorre agora no final de junho a agosto, né? Sim, mas aquilo é espetacular. Também moto brilhando, passando, é maravilha. Ele também deve chegar a 90% de ocupação da rede hoteleira, né? Brasília, ela se tornou uma cidade de festivais, Fábio. Porque, o que quer dizer que é uma cidade de festivais? O clima dela favorece festivais, festas longas. Por quê? Porque a gente fica 6 meses do ano sem chuva. Então você tem na praia, tem o Festival Moto Week, você tem o Fan Festival, que é considerado o festival de inverno, você tem o Festival Coma, que é um festival de música popular brasileira. Então, ou seja, ela é uma capital considerada... É um produto de Brasília é de festivais. A gente vende isso muito nas feiras, né? E a ideia nossa, continuando o governo, é envelopar isso mesmo para que o aniversário de Brasília, que foi uma festa muito grande nos 65 anos, a gente fazer dela a abertura oficial do calendário de inverno de Brasília, juntando ela ao Fan Festival, juntando ela a outros eventos mais, para ser a abertura oficial do Festival de Inverno. Então, você envelopa esse e vende para o mundo. Por exemplo, vamos pensar Coachella, Festival de Coachella, que acontece próximo de Las Vegas. Quando que é o aniversário de Coachella? Ninguém sabe. Agora, fala do Festival de Coachella, o mundo todo conhece. Então, basta você envelopar os produtos e levar e vender isso para o mundo que você consegue atrair o turista. E Brasília se tem uma vantagem, porque é uma cidade segura quase que totalmente, né? Então, a gente já pode vender isso. A segurança do Brasil hoje, de Brasília, é um negócio, assim, para nós, espetacular. Né? Porque aqui a gente anda com... É a capital mais segura do país. Assim, a capital de grande porte, Cris, não é isso? É a capital mais segura do país. Ontem o Anuário de Segurança Pública apontou que um dos menores índices, né, de homicídios aqui no Distrito Federal. Eu vi o Paturi ontem fazendo a reportagem, legal. E o Sandro Avelar fez um belíssimo trabalho de segurança
à frente da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. A gente tem alguns probleminhas até enfrentando judicialmente, né? Que é o caso dos craqueiros, o pessoal... Moradores de rua, né, tal. Que a gente vê muita... Eu tive gravando muito no setor comercial sul e a gente via muito o infiltrado. É nítido, cara, o cara passando droga, vendendo e tal. E aí cria os crimes, né? Essa semana mesmo parece que um esfaqueou o outro lá, a outra moça lá, enfim. Isso é muito ruim pra gente. São Paulo conseguiu diminuir muito isso, né? Outras capitais também. Acho que até Goiás também, Goiânia. E Brasília tem que diminuir isso, tem que acabar isso, e tem que acabar com essa criminalidade contra a mulher. Eu queria que você falasse sobre isso, que eu sei que é uma bandeira sua mesmo, a violência contra a mulher, o feminicídio nos últimos anos. Como transformar a indignação em política pública concreta, que ainda falta para o DF proteger melhor suas mulheres. Fábio, infelizmente, hoje nós vivemos essa realidade no Brasil todo e aqui no DF não é diferente, né? A cada 6 horas nós perdemos uma mulher vítima de feminicídio. Eu estou falando de crimes que são catalogados mesmo, né? Tipificados como feminicídio, né? Outros acabam sendo tipificados como homicídio comum de mulher. Então, é uma realidade que às vezes parece que a gente está enxugando gelo. E eu penso que aqui no Distrito Federal mesmo, o que ainda falta é algo que depende muito do envolvimento de toda a sociedade. Eu estou falando da educação, eu estou falando da família. Você acha que tem que vir mais de trás? A gente precisa mudar a base, porque existe um ingrediente cultural que ninguém pode negar, que o nosso país é um país ainda machista. E isso tem a ver muito com essa raiz cultural, de que por conta da força física do homem, ele tem algum tipo de superioridade em relação às mulheres, em relação à submissão. E submissão é uma coisa, né? A violência é outra coisa. E eu vejo que as famílias ainda não se despertaram o papel dela central na solução do feminicídio. As escolas também. Aqui no DF nós temos um programa chamado Maria da Penha vai à escola, que foi criado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quando eu fui ministra, eu expandi esse programa para alguns estados, como o Acre, que estava no ápice da violência contra a mulher, porque eu acredito de verdade que a gente precisa capacitar, Cristiano, os nossos professores. Esses professores precisam falar dentro de sala de aula com as nossas crianças, sobre a cultura do respeito. E as famílias têm que se envolver. Eu, como mãe de menino, eu preciso entender que eu tenho um papel fundamental na criação do meu filho e no impacto que isso vai causar nas próximas gerações. Eu preciso criar o Flavinho explicando para ele que homens e mulheres são diferentes biologicamente, mas são iguais em direitos e deveres, que o não é não. Entende? Que quando ele gostar de uma garotinha, quando estiver na época, ainda não tá, né? Na época do namoro, se a garota disser não é para insistir, porque o corpo dela é intocável. Você tem que... até pode e deve. Agora não pode. Não insistir. Tentar. Não insistir no sentido de usar força física e explicar para ele o que é o inadequado, o que é o errado. Roubar um beijo antigamente não era inadequado, hoje é crime. Entende? Então, assim, a brincadeira de alisar uma menina numa festinha, hoje é crime. E eu estou vendo que os nossos adolescentes hoje, de verdade, eles não sabem. Porque não se fala sobre isso, porque não se discute isso dentro de casa, e nós estamos chegando no absurdo que as leis estão sendo criadas, tipificando condutas como crime, e os homens não estão sabendo disso. A informação não está chegando até a ponta. Há menos de 5 anos e começou a ser tipificado a violência psicológica. Está hoje na Lei Maria da Penha. Muitos homens não sabem que aquilo que ele ou viu o pai fazendo, ou foi criado assim, hoje é crime. Entende? Então, falta informação também, Fábio. Eu acho que falta muita informação. Muito. Por exemplo, eu fui criado, eu sou incapaz de dar um grito com uma mulher. Sou incapaz disso. Na minha família toda. E é uma família grande.
Mas o que a gente vê é o seguinte, isso eu recebi em casa, certo? Porque meu pai não gritava com minha mãe. Amigo, ele não tá. Meu pai não gritava com minha mãe e vice-versa. Então a gente foi criado assim com maior carinho e tudo sabendo que peraí, não, garoto, você vai... Eu apanhei o dia inteiro, todo dia eu apanhava. Moleque, mas a menina não apanhava. Então tinha uma série de proteção mesmo à mulher. E hoje o que a gente vê é o seguinte, o cara casa e acha que é dono da mulher. Aí ele não quer que a mulher saia de casa, mas ele pode sair para ver um futebol, para beber uma cerveja, para fazer qualquer fainha, não é? Está tudo errado. Eu volto à questão, Fábio, por exemplo, muitas meninas hoje, por exemplo, são criadas num ambiente que, quando ela tem o primeiro namoradinho, ele tem uma crise de ciúme, ela não consegue visualizar que aquilo aí já é um sinal para ela despertar. Ela acha que ciúme é prova de amor. Entende? Então, assim, falta essa educação para as nossas meninas também, para entender o que é um ciclo da violência, que se aquela conduta está se repetindo é o sinal de alerta, e que se ela não se despertar, ela pode ser vítima, sim, de uma violência contra a mulher ou de um feminicídio. Então, tudo isso já era para termos avançado, porque nós somos o 5º país que mais mata a mulher no mundo, Fábio. Isso não é de hoje. Então, nós temos a melhor lei de proteção à mulher do mundo. A Lei Maria da Penha é considerada a melhor lei. É modelo. Você vai na ONU Mulher, é isso que você ouve. Mas por que ainda somos um dos piores países do mundo, da América Latina? É o pior país do mundo da América Latina para se nascer menina. Nós somos um país que se auto-intitula cristão. E batemos o recorde de violência contra a mulher menina na América Latina. Então, não há uma incoerência? Nós somos Total. um país cristão, mas machucamos as nossas mulheres, as nossas meninas. A cada 6 minutos, uma menina é vítima de estupro. Há uma incoerência nisso tudo. E eu acho que estamos errando no trabalho aqui, na base. Entender se 43% hoje também das famílias do Distrito Federal. Vou voltar a esse assunto, porque eu quero que você dê um palpite mais acirrado sobre ele. Cristiano Araújo. Brasília, como nós já sabemos, possui a vocação para grandes eventos, turismo cívico, gastronômico e de negócio. Qual desse setor você acredita que ainda é pouco explorado? Todos esses setores que nós temos. Eu acho que a gente tem um potencial para crescimento ainda grande nessa parte de turismo rural. Brasília tem cachoeiras, tem espaços belíssimos, e a gente perde muito turistas para Pirenópolis, muitas vezes, para Chapada, aqui próxima, né? Chapada dos Guimarães. Chapada é tido como nosso brasileiro, porque todo dia eu ouço. Não, vou para Chapada. Eu nunca fui. Tem um espaço grande para crescer nessa área, Fábio. Tem o nosso cinturão agrícola é muito rico, nessa área da agricultura é muito rica, produz morango, produz uva, produz café, produz queijo, produz cachaça. Tudo isso é premiado mundialmente já, né? Vinho é premiado mundialmente. Então tem uma área grande para se crescer nisso. Acho que foi feito um investimento nesse governo importante, foi feita uma promoção, mas cabe muito isso, né? Mas acho que essa parte de eventos ainda tem muitas a crescer. O autódromo agora com a reinauguração é um belíssimo equipamento de atrativo turístico, né? Fantástico. O evento mais rentável para São Paulo é a Fórmula 1, né? Então você vê que tem muita coisa para fazer, né? A nossa arena é belíssima, tanto para jogos de futebol como também para shows, né, internacionais. Central demais, né? Próximo aos hotéis e tal. Você fica no hotel Brasília, você pode ir a pé pro estádio. É um negócio assim... Mas principalmente, eu acho que precisa ser feito investimento também forte nessa parte de receptivo. Nós precisamos qualificar melhor os nossos profissionais para receber esse turismo que a gente busca. A gente deve receber algo em torno de 150 mil turistas estrangeiros, mas eu ainda sinto falta com garçons que falam outras línguas, como o inglês, o espanhol, né, o francês. É importante a gente batalhar para promover, né? Temos que crescer, mas a mão de obra a gente ainda peca. Sobre essas vinícolas, esses hotéis de charme, é tudo ainda muito
aquela cultura familiar, é difícil a mão de obra, é difícil o treinamento, a padronização. Então é necessário que a gente invista, o governo promova, mas que também entre junto com o Senac, por exemplo, um sistema FEComércio qualificando também, né? Já tem sido feito, mas eu acho que precisamos fazer com que essas coisas avancem juntos, para não crescer demais e acabar queimando o filme, às vezes falta de um receptivo qualificado. Você falou nesse turismo aí, você vê a base de vinhos nós hoje já temos vinhos com rotulagem internacional de qualidade, né? Quer dizer, Brasília, com esse ecossistema nosso aqui, você hoje tem vinhos de qualidade, né? Que você pode tomar um bom vinho e tal. Eu gosto muito de vinho, não estou podendo tomar pelo meio perrengue, mas gosto e quero ver isso crescer muito. Eu tive agora na feira, aqui na Agro Brasília, e hoje minha mulher hoje é especialista em agronegócio, não só no agro familiar, como também o internacional. Então eu estou aprendendo muito com ela e sou filho de fazendeiro, mas nunca quis seguir, eu sempre via isso com muita restrição, assim, depende de chuva, hoje não mais, mas na minha época de garoto, dependia do clima, não chove, queima o negócio todo, aí é prejuízo, então não fui chegado a isso não, mas hoje vejo e fico maravilhado de ver que no maquinário, rapaz, tem máquina ali que você olha para ela, fala, ela sai pegando, impressionante a gente nisso. Bom, hoje existe uma discussão muito forte sobre maternidade atípica. Queria que você entrasse nesse atípica e entrasse também no burnout. No DF, milhares de mães enfrentam filas por diagnóstico, dificuldade de acesso a terapias e abandono emocional. O que mais te revolta quando conversa com essas mães? E você, mãe, pode nos dizer com toda galhardia o que é uma mãe sofrendo isso. Fábio, hoje muito se fala, virou até moda, fala mãe atípica, é a mãe guerreira. Elas, inclusive, não gostam, né? Eu não sou guerreira, eu sou uma mãe, mas infelizmente ainda falta política pública para o meu filho, para minha filha, né? Então, assim, eu mergulhei nesse mundo quando eu fui secretária nacional de política para as mulheres e eu fui mãe atípica transitoriamente. Meu filho nasceu com crânio-sinostose, o crânio todo fechado, e eu tive que entrar naquela busca de descobrir qual síndrome ele tinha. Vi que aqui no nosso Brasil não tinha estrutura na área de genética ainda suficiente para tirar a angústia e para que eu pudesse saber se ele precisasse de iniciar um tratamento, qual seria. Então, exame que era feito somente na Europa, custo altíssimo. Eu vivi um pouco desse mundo. E eu ficava me perguntando, se a mulher não tem uma rede de apoio, Fábio, e se nem o Estado está conseguindo suprir minimamente o que aquela criança precisa, o que aquela mãe precisa, o que fazer? Falta política pública de verdade. E eu vejo hoje, o que me angustia que essas mulheres falam para mim, ver os filhos perder a chamada janela de oportunidade. Se um diagnóstico de autismo não é feito nos primeiros anos de vida, essa criança não vai ter o mesmo estilo de vida de uma outra criança que tem essa oportunidade. Então, hoje no DF, você vai encontrar mães que passam 4 anos esperando por uma consulta com o neuropediatra para fechar um diagnóstico. Eu fico imaginando um negócio desse, assim... Você entende? Você é capaz de entender a cabeça dessa mãe que, meu filho poderia ter se alfabetizado, mas não foi, porque eu só descobri agora, porque eu só consegui fechar agora esse diagnóstico. Uma consulta, para você conseguir fechar um diagnóstico na rede particular, não custa menos de R$ 2.500. É você dizer que o filho daquela mulher, que é uma assalariada, ela não vai ter a mesma oportunidade daquela outra mulher que consegue colocar à disposição do seu filho todas as terapias que ele precisa. Eu vejo muitas reportagens, gosto de ver os jornais, eu vejo o seguinte, a mulher, quando ela tem 6 meses para ser atendida, ela dá graças a Deus. Rapaz, 6 meses. 6 meses você pode morrer, pode sofrer, pode acontecer
Sim. Não é? E eu falo que não existe violência pior, que a gente fala só daquela violência tradicional, né, da Lei Maria da Penha. Existe violência contra a mulher pior do que essa? Uma mãe que está tentando descobrir o diagnóstico do seu filho para iniciar a terapia, porque se não descobre, você não consegue iniciar. A violência de uma mulher ficar numa fila de espera por 2 anos para conseguir fazer uma ressonância, para saber confirmar ou não se tem uma doença como câncer. Isso é violência contra a mulher, Fábio. Mas a mãe atípica, ela sofre. É brava mesmo. Ela sofre duplamente pela condição de ser mulher e pela condição dela estar abandonada pelo Estado. E essa mulher, mais de 50% delas estão abandonadas pelos maridos, pelos companheiros, quando recebe o diagnóstico. Então, elas têm que abandonar sua carreira, elas precisam parar de estudar para se dedicar àquele filho. E pasme você, tem algumas que para conseguir o BPC, ela precisa parar de trabalhar, porque senão ela sai daquela faixa. Sobrevive de quê? Sobrevive de quê? Agora, semana passada, veio a público a situação de uma mulher no Rio de Janeiro que ela enterrou ela ocultou o corpo da filha para ganhar 1 mês de BPC, para pagar dívida. Ela foi presa. Aí eu pergunto, como que você vai julgar essa mulher? Ela estava endividada, por quê? Porque ela não conseguia comprar o remédio para a filha de 6 anos. E aí a gente se pergunta, quem falhou? O Estado que falhou com essa mãe. Sim. O Estado deveria ser preso. Então, veja a que ponto nós chegamos, se ocultar o corpo de um ente querido para conseguir mais 1 mês de BPC. Gente, eu estou com guardanapinho no nariz, mas não é gripe, não. Coriza da quimioterapia. Tristeza isso. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas do turismo e todos esses assuntos que nós estamos tocando, mas a gente tem que finalizar, porque senão fica um negócio que ninguém quer ver, porque é muito longo, a pessoa começa e não vê mais. Então eu pergunto ao Cristiano Araújo, ao secretário, ao deputado, que eu espero que seja deputado distrital novamente, que faz um belíssimo trabalho na CLDF, depois da experiência na vida pública e no turismo, qual visão você tem para o futuro econômico e turístico do Distrito Federal? Eu acho que o futuro, Brasília caminha para esse segmento de turismo, é o futuro, né? Porque é uma indústria limpa, sustentável, é uma indústria que se faz com gente. Nós temos áreas ainda rurais a serem exploradas, né? Brasília vai crescer muito ainda. Se for aprovadas essas leis aí estruturais, PDOT, LUOS, né? TP Cúbica, que vai permitir hotéis na beira do lago, né? Melhorando então, toda a estrutura do Distrito Federal para isso. Vai melhorar bastante. Então, eu acho que o caminho, o turismo ele vai caminhar junto com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Acredito eu, Fábio, que temos que explorar aquela área ali ao lado da Grande do Torto, que falou já em cidade digital, cidade da beleza, e nada saiu do lugar. Eu acho que está na hora de pegar aquilo ali e encarar de maneira séria, criar um Prodef ali para trazer indústrias de todos os segmentos. Isso é o que traz dinheiro para a cidade, né? Eu sempre digo, cada cabo eleitoral que entra para o governo é um cabo eleitoral, é um cabo de emprego. Cada emprego que o empresário gera é uma riqueza para o Estado, porque gera mais emprego, gera mais renda, gera riqueza para o Estado. Acho que isso é um ponto importante de partida, né? Que eu vou sair nessa pré-campanha minha agora para candidata distrital. A gente vai lutar muito por isso. A gente vai bater muito na bandeira da saúde, também ficou muito esquecida. Não falar de saúde, mas falar dos servidores da saúde, né? Buscar formas alternativas de fazer saúde. Eu tenho me reunido com os sindicatos, propor ferramentas de gestões novas. Não estou dizendo privatizar a saúde ou trazer OS ou simplesmente manter o que está aí. Mas o fato é que precisa mudar porque a população está sofrendo demais com isso. É generalizado o lugar que você fala. Antigamente, viam pessoas de Goiânia, do Goiás, para ser atendido em Brasília. Hoje mudou. As pessoas saem de Brasília para serem atendidas em Goiânia. Valparaíso, Águas Lindas, essas pequenas cirurgias hoje estão sendo muito mais fáceis conseguir lá. Me refiro a vesícula, catarata. Essas cirurgias são feitas no Goiás. Quer dizer, Brasília não justifica. É o maior número de hospitais
por habitantes do Brasil. Então veja que precisa se tocar nessa ferida, precisa se cuidar desses temas. Eu certamente vou estar abordando esses temas durante a minha pré-campanha, né? Também, assim como a Cris, também valorizo muito os valores cristãos, sou casado, venho da Igreja Católica, né? Mas certamente nós vamos ter que, Cris, colocar o dedo nessa ferida, né? Temos que reconhecer os acertos que tiveram o governo. Foi um bom governo, o governo Ibanez Celina, né? Muita obra estruturante, muita obra de caráter, que eu digo, para trânsito mesmo, né? Mobilidade foi feita, o sistema de transporte dos ônibus são novos, acho também que a gente conseguiu manter isso aí. A cidade é limpa, mas precisamos cuidar das pessoas também, né? Cuidar do desenvolvimento da cidade. Eu vou ser o grande, caso consiga chegar à Câmara em outubro, eu vou ser o grande defensor do setor produtivo, do segmento produtivo. Eu acho que, inclusive, você, como empresário, sempre foi, de família, de empresários e tal, a gente tem... Quando criei o Sind Atacadista, eu criei possibilidade de crescimento do setor aqui. E transformei o setor atacadista e distribuidor em 2001, quando eu criei o Sind Atacadista. Nós começamos a trabalhar para trazer mais empresas para Brasília e, obviamente, as empresas só viriam para cá com incentivos fiscais. Criamos vários contestados daqui e dali e tal, até chegar um. Mas o mais interessante, o mais importante, é que nós trouxemos empresas fortes, geração de emprego. Nós geramos, na época, 2002, 22 mil empregos. Começamos a arrecadação de ICMS em 80 milhões ano. Eu deixei, em 2015, quando deixei a presidência, eu deixei com uma arrecadação de 1 bilhão e 200, ou seja, 14 vezes mais. E ainda tem, viu, Cristiano? Eu estou com um projeto até no CODES, aliás, são 2 projetos. Um, eu acho que a gente tem que cuidar dele imediatamente, que eu chamo de eixão verde. É você irrigar todo o eixo monumental para você ter... eu até registrei que você tem aquilo verde eternamente. A gente passa agora lá, é uma tristeza, aquilo queimado pelo sol, pelo clima, pelo tempo norte. Isso é uma coisa. E tem um projeto do Polo de Desenvolvimento Econômico com 12 segmentos mais importantes e maiores do Distrito Federal. Então, eu peguei 12 e incluí a indústria, entendeu? Esse projeto está no CODES, já levei ao Fernando Leite, o governador já sabe também, já informei e tal. Só que ele precisa dar andamento. Eu te confesso que eu não tenho assim, tempo e nem paciência mais para dar todo dia numa secretaria, uma coisa. Então, a gente precisa estar mais presente nisso. E aí, tá aí você. Deixa eu e a Cristiane Brito cuidar disso aí para você. Você está com 2 jovens que muita energia, né, Cris? Com muita vontade, verde, sabemos aí da importância. Esse eixão verde, o que assumir esse eixão verde vai ser assim. Aliás, foi até interessante, porque o Fernando Leite, quando eu levei o projeto, ele falou, puxa, que legal, já tinha conhecimento disso e tal, né? Aí, mas eu acho que a gente deve aproveitar e fazer as saídas também. Claro, o que custa isso? Porque é bonito, você já pensou aquela esplanada? Ao invés de ter greve ou baderna, você liga o aspersor e molha, entendeu? Quer dizer, é um fato inibidor que você ainda ajuda o ser humano a refrescar, a ter um pouco mais de ar. Muito bem, chegamos ao nosso final. Eu queria que vocês deixassem suas redes sociais para o nosso telespectador. A partir de amanhã a gente já está com os cortes todos no ar, é isso, Marcelo? Hoje eles tiveram uma ordem aqui legal, a nossa equipe, George, Ana Luísa e o Marcelo, então a gente está assim, tentando fazer algo profissional que ajude a cidade. Então, isso é o que a gente quer fazer. A gente teria muita coisa para falar aqui, Cris e Cristiano, mas, infelizmente... Daqui a pouco nós iremos outras vezes, sabe? Mas não dizer da nossa admiração tá aberto para vocês, a hora que quiserem, entendeu? Admiração pelo seu trabalho, pelo seu carinho por Brasília. Você foi pioneiro da cidade.
Graças a Deus. Esse PRODEF que existe hoje, se existe hoje, Muito mesmo. tem o seu dedo nisso. Eu tive a oportunidade, Cris, de frequentar vários atacados e tenho grandes amigos que, você sabe disso, que foram abertos pela nossa amizade, Fábio. Então a gente vê como foi beneficente para Brasília, uma cidade do automóvel, uma placa das Mercedes, enfim, o Polo JK ali em Santa Maria, né? Mas aquilo lá nós deixamos verba ali de 60 e tantos milhões de dólares. Eles acabaram não consumindo isso no governo do Arruda, né? Não anterior, não, Hollenberg. E acabaram, o dinheiro retornou à base. Então, quer dizer, pelo amor de Deus. Quero aqui também, na mesma forma, expressar que a minha colega Cristiane Brito, sucesso no seu pleito, Cristiane. Nós vamos se encontrar muito nas igrejas aí. A Cristiane é grande amiga de uma grande amiga nossa, amiga da minha mãe, que é da senadora Damares, qual eu deixo aqui também um grande abraço a ela, né? Faz um belíssimo trabalho aí. Aliás, quero fazer o convite aqui para ela já, para trazê-la aqui, e preciso da sua ajuda, que é muito ligada. E dizer isso, nós vamos estar esses 4 meses aí que faltam para a eleição dia 3 de outubro, né, Cris? Dia 3 de outubro, 4 de outubro, cai num domingo, nós vamos estar debatendo com a sociedade, com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, com o setor produtivo, também com as cidades satélites, né, com todos esses segmentos, sindicatos, a fim de tentar levar algo que possa melhorar para a população, né? Acho que nós três aqui temos algo em comum, que é amarmos Brasília. Nós queremos o melhor da nossa cidade, não queremos perder o nível de qualidade da nossa cidade e queremos que Brasília seja sempre aquela cidade de oportunidades, né? Como você veio para cá buscando oportunidade, meu pai veio buscando oportunidade, talvez a Cris tenha vindo buscar oportunidade. Brasília tem que continuar sendo essa cidade de oportunidade. Isso está nas nossas mãos, Cris, que somos os futuros políticos. E se Deus quiser, nós vamos chegar lá e vamos fazer bem feito, Fábio. Eu faço questão de ajudar ambos, aonde eu der conta, e acho que vou chegar bem legal assim os aliados antigos, entendeu? E já os convido para a gente fazer um cafezinho lá e tal. Já falei isso com você, já falei com você. Então, espero que eu possa ajudar a eleger vocês, que hoje eu confesso para você, eu conheço todo mundo na Câmara Legislativa, diria que sou bem com todos, mas eu não tenho a liberdade como eu tenho com você, como eu tenho com a Cris, com os nossos mandantes. Alguns sim, mas a grande maioria não. E um homem de Brasília, um homem que viveu Brasília, vive para Brasília, por Brasília e pelo brasiliense, que é o meu caso. E é uma pessoa que entende o que Brasília hoje precisa. É você, Fábio. Eu vou dizer o seguinte, entenda um pouquinho, porque eu conheço Brasília toda, eu conheço Brasília desde a inauguração de Ceilândia, em 1973, e todos os outros polos que foram criados, Joaquim Roriz, Arruda, e acho que foi só. Acho que criação de polos mesmo, acho que foram esses dois, entendeu? Mas isso da época do Vanderlei Valim, como governador de Brasília. Então, quer dizer, é uma história muito... para trás, não sou revelar a cidade. Não, eu chego em Juscelino, que eu tive o prazer da convivência de perto com ele por várias vezes. E com o Niemeyer, o neto dele, que até chega esse final de semana, foi o padrinho do meu primeiro casamento. Então, então eu convivia. Hein? Não. O Cadu assumiu agora. Eu falei isso para você uma vez, lembra? Falei, Cadu vem aí. Então, quer dizer, isso é muito legal, espero. Eu queria deixar aqui minhas redes sociais, é Cristiane Brito com 2T, oficial. Peço que me sigam, eu quero te agradecer cada vez que eu estou aqui, eu venho para aprender contigo, você sabe disso, da admiração. Dizer como o Cristiano Araújo falou, agora Brasília precisamos reconhecer a infraestrutura que foi feita, as obras que foram feitas, mas agora é hora da gente olhar para o ser humano. E meu compromisso como pré-candidato a deputado federal é cuidar de gente. Eu aprendi a fazer isso nos últimos 10 anos com a minha professora e minha inspiração, que é a senadora Damares Alves, e eu não posso mais recuar. Eu sei como fazer a política pública chegar até a ponta, e agora eu quero cuidar da gente do nosso Distrito Federal.
Então, obrigada por esse espaço. Esperamos que sim, né, querido? Obrigado por esse espaço. Acho que você tem aqui duas pessoas que te admiram, que têm o mesmo compromisso que você tem, que é olhar humano para essa população que hoje está gritando por socorro. Não só na saúde, na educação. Não tem como eu falar da violência contra a mulher sem falar que falta creche. Sim. Entende? Porque ela não vai poder sair para trabalhar, sair do ciclo da violência, porque ela não tem com quem deixar seu filho. Então, tudo isso eu sei como fazer. O Cristiano também já tem essa visão. Os nossos valores cristãos também nos definem muito sobre a forma como o nosso mandato será conduzido. Perfeito. E colocar à sua disposição, que será o nosso mandato. Sinta-se representado. E eu coloco o Vozes de Brasília nas mãos de vocês, quando quiserem falar, Obrigada, mandar recado e tal, tá. cristianoaraújo.df, que eu esqueci de falar, ela falou a dela, eu não é vender meu peixe, né? Também me sigam aí também para acompanhar nosso trabalho. Isso. As principais notícias do portal vozdebrasilia.com. E olha só, o Cartódromo do Guará celebra 50 anos, formando gerações de grandes pilotos aqui em Brasília. Entre eles, Nelson Piquet, os seus filhos, e até o Max Verstappen já esteve aqui no Cartódromo de Brasília, que é referência mundial na questão quando se fala de kart e de Fórmula 1. Outra notícia importante aqui também, campeonato no DF de Klasdingen, Movimento Lago Paranoá, neste final de semana passado no Yacht Club, teve um campeonato de vela que foi sensacional, onde Brasília se torna referência na capital da vela. Com ventos 9 nós aqui em Brasília, no final de semana passado, o campeonato foi sucesso aqui em Brasília. E a notícia para encerrar aqui também, que Brasília vive a expansão da energia solar e fortalece a matriz sustentável. Brasília tem uma alta radiação e sol quase o ano inteiro, então isso é muito importante. E Brasília vem se consolidando como a principal capital da energia solar aqui em Brasília, reduzindo custos até mesmo para empresas e para imóveis residenciais, tá certo? Muito obrigado por sua audiência. Acesse o site vozesdebrasilia.com e fique por dentro das principais notícias do DF.